Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso encontro de hoje. Trabalharmos a Lei 9.394, né? A famosa LDB. Eu quero trabalhar essa legislação aqui com vocês por meio de questões. Vamos encarar cada um dos nossos encontros aqui como se fosse um verdadeiro simulado, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Alex Cardoso, ministro conteúdos direcionados para concursos públicos, né? Legislações das mais variadas, direito também, administração também para concursos públicos. Uma hora ou outra eu também trabalho ali alguns assuntos, né, relacionados à língua portuguesa, né, porque faz parte da minha formação acadêmica. Eu quero trabalhar esse conteúdo aqui com você hoje, tá? Para isso acontecer, eu peço encarecidamente, inscreva aqui no canal, já deixa aí o seu like, tá bom? Pega o material de apoio que está na descrição aqui do nosso vídeo e vamos juntos trabalhar esse assunto, ok? O intuito é justamente passar pelo texto da legislação por meio dessas questões. Então, acompanhem comigo. Nos termos do artigo, a educação é compreendida como um fenômeno amplo que abrange processos formativos diversos. No que tange à disciplina específica estelecida por esta lei, a educação escolar desenvolve-se predominantemente. E também eu sugiro que você esteja com a legislação aí aberta, tá bom? Por meio da convivência humana e do trabalho em organizações da sociedade civil, mediante o ensino institucional próprias de educação e pesquisa, através de manifestações culturais e de movimentos sociais institucionalizados ou por meio do ensino em instituições próprias. A alternativa letra A, ela está errada, né? Esses são espaços onde a educação também acontece, se você observar lá o artigo 1º, né? Mas não define a abrangência da disciplina da educação escolar. A alternativa letra B está errada, né? Porque mediante o ensino em instituições próprias de educação e pesquisa, né? A alternativa aqui ela coloca pesquisa, só que no texto fala, né, que esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, né? Então esse termo aqui está sobrando. Manifestações culturais e movimentos sociais são âmbitos da educação ampla. Não é o foco da educação escolar que é disciplinada pela lei. Então, pegando a transcrição literal do artigo 1º, parágrafo 1º, já mencionei até aqui na alternativa anterior, mas eu vou repetir novamente, essa lei disciplina a educação escolar, envolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, gabarito da nossa questão, alternativa letra D. O parágrafo 2º do artigo 1º estabelece os eixos de vinculação da educação escolar. De acordo com o dispositivo legal, a educação escolar deverá vincular-se ao desenvolvimento de competências técnicas e à formação acadêmica superior, ao mundo do trabalho e à prática social, às instituições de ensino e pesquisa e aos movimentos sociais, mercado de trabalho e ao desenvolvimento econômico nacional. Letra A, por que que ela não está correta? Porque a lei, ela não restringe a vinculação à formação acadêmica superior, né? Então, competências técnicas e a formação acadêmica superior está errada. Ao mundo do trabalho e à prática social. Vamos ler o que está no artigo 1º, parágrafo 2º. A educação escolar deverá um dever, uma obrigatoriedade, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, vincular-se ao mundo do trabalho
e a prática social. Show? Estamos entendidos aqui na questão de número 2. Vamos agora para a questão de número 3. Conforme o artigo 2º, a educação é dever da família e do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, a educação possui a seguinte finalidade: primeiro, desenvolvimento integral do sujeito e a sua inserção no mercado global. Tá correto isso aqui, galera? No texto da lei não consta, né? Esse termo aqui, mercado global. Então, tá errado. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Então, repetindo o que está previsto no artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspiradas em princípios, liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, nosso gabarito, alternativa, letra B, ok? Então, justamente pegando o gancho aqui do artigo 2º, gabarito, alternativa, letra B, essas 3 finalidades: pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, gabarito, alternativa, letra B. Questão de número 4. O artigo 3º da LDB elenca os princípios que regem o ensino nacional. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses princípios. Unidade de ideias e de concepções pedagógicas no âmbito das instituições oficiais. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos e privados de educação básica. Prevalência de instituições públicas de ensino sobre as instituições privadas. Então, show de bola, né? Nossa questão de número 4. Qual é o gabarito? Olha só. Primeiro, unidade de ideias e concepções pedagógicas. Gente, o princípio que nós encontramos aqui na LDB é o pluralismo. Pluralismo, não é unidade de ideias, tá? É pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que é o artigo 3º, inciso 3º. Igualdade de condições, correto. A gratuidade em estabelecimentos públicos e privados, gente, fala sério, né? A igualdade, ela é a gratuidade, né? A gratuidade, ela é restrita ao ensino público, que é o artigo 3º, inciso 6º. Prevalência de instituições públicas de ensino sobre instituições privadas. É a coexistência, ela coexiste, ela não se sobrepõe, tá? Elas coexistem. Artigo 3º, inciso 5º. Então, mais uma vez, letra B. Questão de número 5. E antes da gente continuar aqui com o nosso encontro, né? Já se inscreve aí no canal. Se você não é inscrito, faça sua inscrição, deixe o seu like. Depois eu quero contar com a sua, né, com a sua opinião, né, com o seu feedback. Eu não gosto muito de usar esse termo, né, feedback, mas coloca aí depois, né, a sua opinião em relação ao conteúdo, né, que você está achando aqui, principalmente das questões, tá bom? Considere os princípios do ensino dispostos no artigo 3º da lei. É correto afirmar que o ensino será ministrado com base na valorização da experiência puramente acadêmica e formal, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, restrição do pluralismo de ideias em prol da eficiência do ensino técnico, letra D, gestão centralizada do ensino público como garantia de padrão de qualidade. Questão de número 5. Qual é a nossa resposta? Letra A. Olha só, puramente acadêmica e formal. Gente, a LDB valoriza a experiência extraescolar.
artigo 3º, inciso 10º. Letra B, corretíssimo, artigo 3º, inciso 2º. Letra C, restrição do pluralismo. Não, é o pluralismo de ideias, artigo 3º, inciso 3º. Gestão centralizada, não. Gestão democrática, artigo 3º, inciso 8º. Questão de número 6. A respeito da organização e os princípios do ensino público na LDB, o inciso 8º do artigo 3º, né, estabelece a gestão participativa do ensino oficial, conforme o regimento interno de cada unidade, gestão democrática do ensino na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal, a autonomia administrativa plena das instituições públicas de educação básica, gestão compartilhada entre Estado e família nos estabelecimentos oficiais de ensino. No caso, pessoal, o termo técnico é gestão democrática, né? Gestão democrática não é gestão participativa, não é gestão compartilhada, né? Parece um preciosismo da minha parte, mas eu estou seguindo exatamente o que está no texto da lei. E lá fala que a gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, o nosso gabarito é a alternativa letra B. A autonomia aqui na letra C, ela não é plena, tá? Não é o termo aqui utilizado no artigo 3º, tá bom? Então, fielmente, alternativa B de bola. A lei, em seu artigo 3º, inciso 11, incluído pela Lei 12.796, determina que o ensino seja ministrado com base no seguinte princípio: a consideração com a diversidade étnico-racial, promoção da integração regional por meio da língua portuguesa, respeito à identidade de gênero e orientação sexual, valorização da cultura clássica e das tradições nacionais, né? Começando aqui pela última, valorização da cultura clássica e tradições, né, nacionais. A LDB, ela foca no pluralismo e na diversidade, certo? E não nessa questão de valorização, tradições nacionais ou cultura clássica. Respeito à identidade de gênero e orientação sexual. E apesar de ser algo relevante, nós estamos buscando especificamente aqui, ó, especificamente o artigo 3º, inciso 12, tá? Nós estamos buscando especificamente este princípio. Promoção da integração regional por meio da língua portuguesa é algo que não consta aqui no artigo 3º, então sobrou a alternativa letra A, ok? Alternativa letra A. Como eu disse para você, as questões, elas são uma metodologia que eu utilizo para ajudar na fixação do conteúdo, tá bom? Então, eu utilizo muito dessa maneira para que os alunos possam, de fato, absorver o que está no texto da lei, tá? Então, levando em consideração, de fato, o que está no enunciado da nossa questão, gabarito é, sem dúvida alguma, a nossa alternativa letra A. Ok? Show? Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. O direito à educação foi ampliado por reformas recentes na LDB. Segundo o inciso 13 do artigo 3º, é princípio do ensino a garantia do acesso universal ao ensino superior público e gratuito. A garantia de acesso ao ensino superior não é, né, o princípio ali geral do artigo 3º. E pega ali a LDB, né? Pega a LDB. O ensino superior, ele não é
garantido, né, a sua gratuidade, tá? Então, é um ponto aqui que você também tem que prestar atenção, ok? A gratuidade, ela é para educação básica, né? Educação básica obrigatória e gratuita, que é dos 4 aos 17 anos de idade, né? E aí tem lá a pré-escola, o fundamental, o ensino médio, certo? A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, e também o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, e acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria, tá? Direito à educação e aprendizado ao longo da vida. Tá certo esse nosso item na questão de número 8, que é o artigo 3º, inciso 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Correto? Atendimento educacional especializado em centros de referência nacional. Isso aqui é um dever do Estado que está lá no artigo 4, não é um princípio, tá? Ensino remoto como modalidade complementar obrigatória. O ensino remoto também não consta aqui no rol do artigo 3º, tá bom? Questão de número 9. No que concerne ao respeito à diversidade, a inclusão do inciso 14 ao artigo 3º estabelece como princípio o bilinguismo como método exclusivo para a educação de surdos em território nacional. Primeiro item está correto? A lei não estabelece o bilinguismo como método exclusivo em seus princípios fundamentais, né? Respeita a diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Correto. Integração compulsória de alunos com deficiência em classes regulares de ensino. Gente, nada a ver com o que está pedindo aqui na questão. E a prioridade de atendimento em instituições especializadas para pessoas surdas. Aqui o foco é a diversidade, né? Foca, o princípio aqui tratado foca na diversidade, né? No respeito à diversidade, à identidade, né? Então, gabarito alternativa B de bola. Você está percebendo aí que eu estou trabalhando aqui minuciosamente vários incisos com vocês, justamente para te ajudar na fixação desse conteúdo, tá bom? Questão de número 10. A transparência na gestão educacional é um princípio recente incorporado à LDB. O inciso 15 do artigo 3º incluído prevê o quê? Publicação mensal de balancetes financeiros de todas as unidades escolares, a garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação, divulgação obrigatória das notas individuais dos discentes em portais públicos, auditoria externa anual em todas as instituições privadas de ensino. Questão de número 10, como consta, é a garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Alternativa letra B de bola. Questão de número 11. Olha só, sobre os princípios do ensino, né, do artigo 3º, assinale a alternativa que descreve corretamente a relação com o meio social. Desvinculação entre a educação escolar e o mercado de trabalho visando neutralidade pedagógica. Contraria o princípio, né? Vinculação entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais, correto. Subordinação da educação escolar a demandas imediatas do setor produtivo. A lei fala em vinculação, não em subordinação.
independência absoluta das práticas sociais em relação ao currículo escolar oficial. A lei fala da vinculação com as práticas sociais, então não é uma independência absoluta. O princípio da coexistência previsto no inciso 5 do artigo 3º refere-se à cooperação técnica entre os sistemas estaduais e municipais de ensino, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a integração entre o ensino regular e o ensino profissionalizante no mesmo estabelecimento, ou a convivência entre diferentes credos religiosos no ambiente escolar público. Como eu até comentei numa questão anterior, é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, B de bola. Questão de número 13. Valorização do profissional da educação escolar e a valorização da experiência extraescolar são, respectivamente, objetivo e finalidade, princípios do ensino, previsto no artigo 3º, competência exclusiva da União e dos Estados, diretrizes curriculares para o ensino médio profissionalizante. Aqui, no caso, nós estamos diante de princípios, certo? O primeiro é o artigo 3º, inciso 7º, e o outro é o inciso 10º, gabarito B de bola. 14. Analise o artigo 3º e identifique o princípio que assegura a manutenção do nível de ensino. A garantia de padrão de qualidade, padronização de método pedagógico em nível nacional, a avaliação externa obrigatória para fim de financiamento, exclusividade de materiais didáticos fornecidos pelo Estado. 14. Garantia de padrão de qualidade. Alternativa letra A, pessoal. E a nossa questão de número 15, né? Questão de número 15 diz o seguinte: a gratuidade do ensino é um princípio fundamental da educação brasileira e, de acordo com o artigo 3º, inciso 6º da LDB, esse princípio aplica-se à educação básica em todas as suas etapas, em instituições públicas ou privadas, gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, isenção de taxa em processo seletivo para universidades confessionais, oferta de material didático e transporte para todos os estudantes do ensino fundamental. Gente, artigo 3º, inciso 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Gabarito, alternativa, letra B de bola, tá? Agora que eu parei para anotar aqui, né? Agora que eu percebi que eu acabei colocando muitas questões como alternativa letra B, né? Nas próximas aí eu vou dar uma corrigida nisso para dar uma, uma diversificada, né? Para não ficar sempre aí manjado as respostas. Mas como eu disse e repito, a ideia, né, aqui é justamente você revisar, né, a legislação. Eu gosto muito de treinar e de fixar por meio de questões. Eu espero que esse conteúdo possa efetivamente ajudá-lo, né, a memorizar pontos da legislação, porque é o que a gente observa bastante, a gente observa bastante aí dentro desses concursos, né, e principalmente em relação a esse tipo de legislação, é cobrar de fato o texto da legislação na íntegra, né? Então é importante que você de fato tenha esse aprendizado, né? Que você absorva essa legislação da melhor forma possível, tá? E essa é uma das formas que eu gosto de trabalhar esse assunto, beleza? Pessoal, então, antes da gente finalizar, eu quero primeiramente agradecer a todos pela atenção. Se inscreva nesse canal, segue lá no meu Instagram, alexcardoso.pro, certo? E é muito importante que você deixe também a sua opinião em relação, né? Coloca aqui depois nos comentários, né, a sua opinião em relação a esse conteúdo, ok? Aula rápida, objetiva, 15 questões inéditas entregues para ajudá-lo, né, para te ajudar a vencer esse tópico aí dentro da sua prova. Bom, forte abraço, bons estudos e até um próximo encontro. Tchau, tchau.